Olá, eu sou o Diogo Portugal e quero mandar um abraço a vocês que estão assistindo o Câmera Mundi. Carcaça de peixe é uma coisa muito comum de onde eu venho, a gente vê muito. E é esse monólogo que eu escrevi, né? Já desde 2019 comecei essa escrita aí. A Gisele, além de diretora do espetáculo, ela também é professora no curso de artes do UFPR, setor litoral, do qual eu sou egresso. Então a Gisele foi minha orientadora desde o início dessa pesquisa. Eu tive em contato com o Grupo Lume de Teatro desde 2018, então tenho estudos no teatro físico também. A peça é baseada bastante nos estudos do teatro físico, né? E é um solo no qual eu vou relatar memórias da minha infância na Ilha do Mel. Em resumo, lá a gente vive com o mínimo, então não tem carro, não tem moto, você só anda de a pé ou de bicicleta. Então eu acho que a gente... Eu, no meu caso, me tornei, né? Não tenho uma história tão romântica, desde criança eu sonhava. Eu acho que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, assim, conforme... Sempre notei que tinha mais sensibilidade para algumas coisas, mas daí eu fui crescendo e vendo que era possível, mas eu tive que fazer muito esforço para sair de lá, né? Tem um curso de artes lá no litoral que fica sediado no FPR, e eu descobri esse curso no ensino médio, assim, que foi quando eu comecei a fazer teatro, com 16 anos, e daí vi que era aquela parada que me comunicava, assim, que fazia sentido para mim e que eu acho que é a única coisa que eu gostaria de fazer, assim, se eu fosse trabalhar com outra parada, eu acho que eu ficava doente, assim, não ia ter jeito, né? Mas essa questão da expectativa, eu acho que quando a gente chega, pelo menos no meu caso, quando eu chego no lugar, o lugar já muda. Eu concluí um objetivo, eu sempre penso no próximo e no próximo. O meu primeiro objetivo era fazer a graduação em artes, consegui, formei agora em outubro, e depois foi construir a peça, foi botar o solo no mundo, né? Que eu adoro o solo, adoro o ator sozinho em cena, e conseguimos estar aqui no festival, estou honrado de estar aqui hoje com vocês, inclusive. E eu acho que agora é rodar bastante isso daí, cara. Eu tô assim com todo o gás que eu não sentia há muito tempo, ainda mais nesse pós-pandemia, né? Que a gente ficou privado de fazer isso. Eu fiz tantas coisas na pandemia que não tinham a ver com arte para poder sobreviver. Eu acho que muito artista teve que se virar em outras coisas durante a pandemia para poder sobreviver, né? Então agora eu estou muito feliz, eu só quero rodar, quero espalhar essa parada aí. O FPR Litoral foi fundamental, então foi dentro da universidade que começou a construir o espetáculo, né? Exatamente, a gente tem um espaço curricular que se chama Projeto de Aprendizagem. E lá o aluno tem a chance de desenvolver um trabalho, um projeto autoral, dentro de uma linguagem, de uma área, de um campo de investigação que ele mesmo escolhe. Aí no caso a Grício escolheu o teatro e escolheu fazer um solo. Então ele vem investigando isso já há alguns anos, e aí a gente vai orientando, vai trazendo referências e vamos conduzindo um pouco esse processo. O nosso curso ele mudou também, a gente tinha uma perspectiva de trabalhar com linguagens, e hoje a gente não trabalha necessariamente com linguagem, a gente trabalha com áreas, campos de investigação, trazendo performance, um pouco mais conectado com a produção de arte contemporânea. Então isso é bacana porque também dá um pouco mais de flexibilidade para as produções e para as pesquisas dos alunos, né? Então se você se interessa por performance, por pintura, por dança, você consegue fazer o curso e desenhar ali dentro o seu percurso, né, investigativo, que foi o que ele fez. E aí a gente tem hoje vários alunos que se formaram e que estão aí no mundo, né, que já saíram, tem gente trabalhando em São Paulo, tem gente trabalhando aqui em Curitiba. E então isso é muito legal, assim, de ver, né, o que está nascendo ali e depois vai para o mundo, como você falou, né? E o Fernando Haddad, do Universitário de Calma. Bom dia. Eu queria saber um pouquinho mais sobre as suas memórias, né? Daí elas têm um tom saudosista, um tom melancólico, e como é que foi o seu processo de observação na transformação daquele espaço, e também que você falasse um pouquinho mais sobre a influência do cinema alemão no espetáculo. Se é alguma fase específica, algum diretor em particular. Ok. Com respeito às memórias, eu acho que o processo de compor essa dramaturgia, para mim, ele é muito intuitivo.
é você se conectar com o inconsciente coletivo mesmo. A gente não sabe o que vai funcionar até ir para a cena, né? Eu fui criado pela minha avó lá nessa ilha, assim, então as memórias mais latentes são da infância. A grande parte das memórias que eu trouxe para esse solo são as memórias de momentos com a minha avó, de momentos na praia. Não vou dar tanto spoiler aqui porque eu quero que vocês assistam, mas eu menciono quando a minha avó me ensinou a andar de bicicleta, por exemplo, na praia, na ilha, né? E é tudo através de uma técnica que eu trabalhei com um grupo de volumes de teatro, inclusive, que é a mimesis corpórea, que é a recriação da memória no corpo, né? Você revisita fatos e coloca ele agora aqui no presente, mas não exatamente como ele aconteceu, mas como você lembra que ele aconteceu, né? Então eu descobri muito com a Gi também esse processo. A gente utilizou objetos para recordar essas memórias do corpo, né? Durante os ensaios, o processo criativo envolveu, foi calcado numa técnica, né? Que é a mimesis corpórea, a partir de memórias e também algumas pessoas que eu observei também no meu dia a dia. Não são apenas memórias minhas, mas de pessoas que eu observei também. E com respeito ao cinema alemão, antes de eu começar a escrever, a ensaiar para valer mesmo solo, eu já tinha a ideia de que o personagem ele seria um anjo, que vem para contar, que vem para observar, para falar dessas memórias dele. E aí eu apresentei um trecho e a Gi falou, cara, isso é muito Wim Wenders, isso é muito Asas do Desejo, que se eu não me engano é um filme de 87, em preto e branco, no final ele fica colorido, e os anjos observam, velam as pessoas aqui na Terra. E daí quando a Gi me mostrou esse filme, eu falei, cara, foi para outra dimensão esse anjo, assim. Porque a gente, né, uma criatura meio que a gente não sabe se ele existe mesmo, se é um mito. Então o jeito como o Wim Wenders pinta ele nesse filme, para mim foi fantástico, assim. Eu descobri em 2019 o filme, a Gi me apresentou essa referência. E aí até eu acho que eu já assisti umas 100 vezes o filme, assim. Eu coleto diálogos também de lá, situações, como que um anjo pensa, como que um anjo anda. Então tudo isso foi material para construir esse personagem também. Então é meio que um Frankenstein de coisas minhas, com referências de fora ali, para montar esse personagem, né? Que vem dar um rolê na Terra, falar dessas memórias de quando ele era humano, mas o cara morava numa ilha com a avó dele. É meio isso. E tem música no espetáculo? Você trabalha com música também? Tem alguma coisa com música também? Eu trabalho com música, é o meu ofício que, né, ganha pão. Mas, incrivelmente, no espetáculo, eu fiz ele o mais minimalista possível. A gente tem um foco de luz e tudo está no corpo. A parada no corpo, é no seco ali mesmo. Como se fosse uma história de pescador, um pescador que senta para contar uma história ali, né? A gente quis dar essa pegada também mais intimista também, né? O espaço que eu vou apresentar é um espaço que cabe 25 pessoas na sala, a gente fica cara a cara ali com o público. Então para mim vai ser uma experiência brutal, confesso, e gostosa também ao mesmo tempo, né? Fica um frio na barriga, que é normal, eu gosto. E a gente pensou nesse espetáculo também por facilidade de locomoção, de cenário. Então, e eu estou sozinho em cena, né? Então, tudo que tem ali é o que eu consigo me relacionar e fazer. Eu fiz o que era possível fazer com o que eu tinha. E, então, está muito mais no corpo parado ali do que talvez em cenário, do que em som, do que em música. Quantos anos você tem? 24, recém-feitos. Já está cheio de memória. Pois cheio é. de memórias. É que o tempo na ilha é diferente. Eu É acho o tempo expandido. É verdade. E essa coisa de sentar e conversar tem uma tradição, né? No ilhéu ali, né? Que é uma das coisas que dá pra você fazer. Sim. Sentar em volta da fogueira ali. E tava falando até com a Gi, né, que é diretora, assim, eu sempre, é meio que um work in progress, porque, já tive ideia de uma cena nova, lembrei de uma história. A gente vai trazendo coisas, assim, e eu vou achando memórias novas, a gente vai conversando e falando, não, mas peraí, me conta mais disso, me conta mais, essa história é muito boa, peraí, não, isso aí vai ter que entrar. E a gente começa de novo um trabalho para tentar organizar, porque realmente tem muita memória, né, e ele tem 24 anos, é um menino.
Maravilha. Carcaça de peixe.